Todos novamente, nesse momento, sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião para discutir o projeto de lei número 091, Gabinete do Prefeito 2025, datado do dia 28 de agosto de 2025, onde dispõe sobre o orçamento geral do município de Guajará-Mirim, estimando a receita e fixando a despesa para o exercício de 2025. Aqui, pessoal, a gente vai discutir o orçamento baseado no PPA que a gente acabou de discutir. O orçamento aqui é somente para o ano de 2025, ao contrário do PPA, que é o quadriênio 2026-2029. Nesse momento, eu cedo a palavra ao vereador Alexandre Melo, que é o relator da matéria, para fazer a leitura do projeto e, posteriormente, abrir para discussão. Oi. Senhor presidente, novamente quero cumprimentar aqui a todos, nosso presidente da Câmara, os vereadores aqui presentes, os demais colegas vereadores, os representantes do Poder Executivo, os servidores públicos faz presente desta Câmara. Participar dessa audiência pública, senhor presidente, já vou ler de início, como relator da Comissão de Estatística, Finanças e Orçamento. Este é um momento fundamental de diálogo, transparência e responsabilidade com o dinheiro público. Como relator da Comissão de Finanças e Orçamento, hoje iremos apresentar o projeto de lei número 91 de 2025, da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, que estima a receita fixada da despesa do município no valor de 208.976.275,16. Estamos falando de orçamento, que vai definir as prioridades da cidade, onde o recurso público será aplicado e como o município vai cuidar das pessoas. Nosso município, quero destacar também outro fato importante, nosso secretário de Finanças, Gerson Paes, é uma pessoa que eu tenho grande admiração pelo trabalho e uma pessoa totalmente técnica também. Quero destacar um dado importante, vereadora Cordélia, vereadores aqui presentes. O município vem demonstrando crescimento na sua arrecadação. No exercício anterior, por exemplo, a gente estava com a receita arrecadada foi de aproximadamente 201 milhões. E agora o orçamento de 2026 projeta quase 209 milhões. É um crescimento de mais de 7 milhões de reais, nosso secretário. Isso mostra que Guajará-Mirim está aumentando suas contas, recuperando sua capacidade de investimento e criando condições para melhorar o serviço público. Crescer com responsabilidade essencial para garantir obras, atendimento à saúde, educação de qualidade e políticas sociais. A gente tem outro fato importante, que agora a Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA, ela vai fazer as licenças, de médio impacto, que não era feito pelo município. É outra coisa que vai gerar receita para o nosso município também. Futuramente, tenho certeza que essa estimativa que a gente tem irá crescer mais, nosso secretário. E com isso, gerar também o aumento de investimento para a nossa população. E também quero falar de outra prioridade, como a vereadora Cordélia falou antes, a saúde pública precisa estar sempre no centro das decisões. Esta proposta orçamentária garante recursos para manter a saúde e fortalecer o atendimento à população, desde a atenção básica e até o serviço de maior complexidade. Além disso, esta casa deu um passo importante, vamos dar um passo importante, que é aprovar a emenda à lei orgânica que institui as emendas impositivas do nosso secretário, Edilane, que está aqui presente. Isso significa que os vereadores agora vão passar a ter instrumentos reais para direcionar recursos à saúde, que são 2% do orçamento público, e 50% dessas emendas serão destinadas, obrigatoriamente, à saúde. Mais investimento, mais cuidado e mais dignidade para quem precisa no sul do nosso município. E quem está ali também, secretário,
recebendo reclamações, sugestões da população, é onde nós, como representantes, mostramos o fortalecimento desse poder executivo e a gente possa também estar direcionando os objetivos que a gente quer. E também um momento como esse, a gente aqui na Comissão de Finanças receber algumas emendas dos vereadores que querem ter algumas alterações ou aplicar em algum programa específico, é a hora também de ser feito, mas também agora a gente vai ter essas emendas positivas. Quero reforçar aos colegas vereadores que o orçamento ainda não está fechado, estava explicando até para o nosso presidente. A Comissão de Finanças e Orçamento estará recebendo as emendas ao projeto até a próxima sexta-feira. Este é o momento de cada parlamentar contribuir, ouvir a comunidade e propor melhorias para o orçamento. O orçamento, como eu falo às vezes, é uma escolha, e a escolha se faz com responsabilidade, ouvindo a população e pensando no futuro. Com a aprovação que a gente vai ter da emenda à lei orgânica, ao orçamento de Guajarani entra uma nova fase. As emendas impositivas fortalecem o poder legislativo, como falei antes, dão mais equilíbrio entre os poderes e garante que as decisões tomadas pelos vereadores sejam efetivamente executadas. Vai ter até 31 de dezembro para ser executado pelo prefeito, obrigatoriamente, ou então dizer qual a justificativa de não implementar essas emendas adotadas pelos vereadores. Isso representa mais democracia, mais transparência, mais resultados para a população, especialmente nas áreas mais sensíveis, como saúde, assistência social e infraestrutura dos bairros. Neste caso, também quero finalizar esse relatório inicial, reafirmando que a gestão da audiência pública é um espaço aberto, democrático, fundamental, e compromisso dessa comissão é trabalhar para que o orçamento de 2026 seja um instrumento de desenvolvimento, de justiça social e melhoria real da qualidade da vida do povo de Guajará-Mirim. E aqui, só para a gente ter uma comparação, estava até analisando o orçamento do ano passado, a gente vê que a gente tem um aumento de quase 6 milhões, porque eu arredondei para 7 milhões. A gente vê realmente essa arrecadação, nosso secretário, aumentando. E aqui vou logo para o artigo 4º, onde fixa as despesas fixadas por órgão, categoria econômica, grupo de despesas, modalidade e aplicação dos elementos. Um pouco só para... Despesa de orçamento fiscal e seguridade social. O Poder Legislativo, a gente tem aqui previsto um orçamento de R$ 8.527.926,76 para o próximo ano. O Poder Executivo é de R$ 200.448.344,40. O gabinete de prefeito ficou em 900 mil. O ano passado ficou em torno de 748 mil reais. A Controladoria Geral do Município, que antes era de 121 mil, foi para 158 mil. A Procuradoria Geral do Município são R$ 9.970.000. Muitos aqui também, né, secretário, dentro dessa... não é somente para a Procuradoria, a gente tem que passar até 1% de precatórios, 1%? 6,5% da receita corrente líquida. Aí 1% ao mês? 1% ao mês. 1% ao mês. Não. 6% ao mês. 6,5%. Nós estamos recolhendo a alíquota, não mais a alíquota mínima, que é 1%, e sim a alíquota necessária, que é 6,5%. Tá. Em média, 900 mil por mês.
900 mil meses. Então, aqui está dentro da Procuradoria Geral esses valores também. A Secretaria Municipal de Fazenda ali, nosso secretário, foi para R$ 5.502.885,04. Coordenadoria Geral de Administração, 23 milhões. Aqui é uma das coisas essenciais, onde sai o salário dos nossos servidores públicos, né, da prefeitura. A Secretaria Municipal de Educação, que foi para R$ 66.895.566,96. A Secretaria de Educação, do ano passado, a gente praticamente era de 46 milhões. Então a gente teve um aumento de quase 20 milhões só para a educação, a capacidade de investimento muito maior. Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento são 3 milhões. Reserva de contingência. A reserva de contingência tem que ser de 2% do orçamento, não é isso? Não, ela era 1% da RCE. 1% da RCE, isso. Então ela ficou de 1.200.000, que é o que a gente pode, às vezes, vereador, enfrentar uma dificuldade no município, pode enfrentar barreiras. Então a gente está aqui justamente isso, essa reserva de contingência. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos são R$ 13.369.555,74. Secretaria de Obras, esse ano que a gente está sendo utilizado foi de R$ 10.158.618,06. E eu estou só expressando esse valor, às vezes tem que ter um remanejamento dentro das secretarias, mas isso foi o que a gente votou no ano passado. A Coordenadoria Municipal de Estrada e Rodagens, que é R$ 903.410,48. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 44.374.019,16. Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social foi para 6 milhões. A gente teve de 4 milhões ano passado. 6 milhões. Nossa, Pode. Você tem um levantamento aí do orçamento do ano passado. Tem como ver o da saúde, por favor? Da saúde, ela ficou em 40. Saúde. 43.911.914,914. 43 milhões. Agora 44, né? Então, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, R$ 158.000, que é onde eu falei que vai, tenho certeza que a gente vai conseguir arrecadar muito. Eu vi muito pouco. Secretaria Municipal de Agricultura, R$ 158.000. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, R$ 185.000. Secretaria Municipal dos Povos Indígenas, R$ 158.000. Secretaria Municipal de Governo, R$ 158.000. E aqui o Empregando, nosso instituto, que é extremamente importante para o futuro, R$ 21.788.605,54. O total da despesa, R$ 208.976.275,16. E no seu artigo 5º, o Poder Executivo, através da Contabilidade Geral, tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, os termos do título 6º, capítulo 1º da Lei Federal de Responsabilidade Fiscal. Aqui, a gente está dando a autorização novamente, acho que é o terceiro ano consecutivo que a gente tem essa autorização, que ele não precisa, vereador, aqui no caso, o artigo 6º, de acordo com a LDO, aplica suplementar, se o Poder Executivo, mediante decreto,
abertura de créditos suplementares até o limite de 20% da sua despesa total fixada, compreendendo operações intra-orçamentárias, finalidade, insuficiência de dotações orçamentárias mediante a utilização de recursos provenientes, anulação parcial ou total das suas dotações. Então, aqui o Poder Executivo, ele pode, vereadores, sem autorização do Poder Legislativo, fazer essa abertura de crédito, só mediante a decreto, de 20% da sua receita total. Sem autorização, às vezes, a gente sempre voltamos agora com a abertura de crédito, suplementando da saúde, foi autorizado pelo Poder Legislativo, foi 1 milhão e pouquinho. Então é a mesma coisa, aqui, só que aqui a gente dá um limite de 20%. O primeiro ano nosso, de mandato, no ano passado, 2021, era 10%, aumentou para 15% e agora foi para, na realidade, no ano passado também já foi para 20%. Só para ter uma análise. Fica vedado ao Poder Executivo Municipal adicionais complementares especiais para relocar recursos nos casos típicos de replanejamento, transposição e transferência. Significa isso, vereador? Às vezes você traz um recurso para o nosso município e ele não está no orçamento. Então ele precisa ser votado aqui pela Câmara Municipal e aqui ele veda isso justamente para ser colocado, que o recurso ainda vai entrar na conta do município e precisa dessa autorização do Poder Executivo para ser executado. O Poder Executivo depositará mensalmente a título de pagamentos precatórios vencidos relativos às suas administrações direta e indireta e os emitidos durante o período de vigência de regime especial em conta criada para tal fim de 1/12 do valor correspondente a 1% da corrente líquida apurada no segundo mês anterior ao mês subsequente nos termos do artigo 97 dos atos de disposições constitucionais, introduzido pela Emenda Constitucional 62 de 2009. A Secretaria Municipal de Fazenda, em conjunto com a Coordenadoria Geral de Planejamento, ficará responsável pela alocação de recursos funcional programático específico. Os depósitos serão efetuados até o último dia do mês de competência, em conta especial, ficando limitado a 1% da corrente líquida. Das disposições gerais, a Coordenadoria Geral de Planejamento da Compra, com a anuência do Poder Legislativo, na mesma data da sua publicação desta lei, divulgará o quadro de detalhamentos de despesas, especificando para cada categoria de programação, no seu menor nível, os elementos de despesa com valores fixados na forma disposto do artigo 5º desta lei. Para o único quadro de detalhamento de despesa referente ao Poder Legislativo, serão elaborados na forma defendida no caput desse artigo e aprovados por ato do presidente da Câmara Municipal. A utilização com origem de recursos comuns fica condicionada à celebração dos instrumentos legais, estando assegurado o montante necessário em contrapartida. O Poder Executivo atenderá ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de acordo com o dispositivo 2º, 3º e 4º da Lei de 2006. Isso aqui, vereador, é quando a gente tem ali esqueci o nome que a gente tem, Martins, é a que cuida dos nossos servidores lá, por exemplo, da aprovação, a Junta Médica, a lei que foi criada em 2006. No caso do cumprimento das metas de resultados primários e nominais estabelecidos no anexo 2 e 3 da Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a ser comprometido com a insuficiência de execução da receita, os poderes legislativo e executivo deverão promover redução das suas despesas, de acordo com a lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000, fixando por atos próprios limitações de empenho, despesas e movimentações. Então, como eu falei, vereador, isso aqui é um caso previsto para o nosso orçamento. Pode ser que aumente, pode ser que diminua esse valor do poder executivo. Então, isso aqui é somente uma projeção do que pode ser. Esse ano a gente teve um aumento, né, Martins? A gente teve um aumento, tanto aqui até para a Câmara, que a gente recebeu do 10º a mais. Acho que deu 200
200 mil a mais que a gente teve. Só esse ano, isso é o que foi, conseguiu arrecadar mais do que previsto da lei da nossa ONU. Então, é a mesma coisa, pode ser para mais, pode ser para menos. Então a gente vai fazer as alterações dentro do orçamento. E os anexos integram a lei, os quadros orçamentários demonstrativos das receitas e despesas, a programação e trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários, encontram-se todos disponíveis no site portal da transparência da Prefeitura de Guajará-Mirim. E quando a gente votar, essa lei entrar em vigor dia 1º de janeiro de 2026. Aqui, vereador, no caso, a Câmara, a gente tem até dia 31 de dezembro para votar isso aqui. E ela entra em vigor dia 1º de janeiro. E caso não fosse votada pela essa casa, ela iria utilizar do orçamento do ano passado, né? As autorizações que estavam contidas no ano passado. Isso não implicaria, por exemplo, que o município ficaria engessado, mas também iria utilizar o que o prefeito pretende realizar para o próximo ano. Então, aqui mostra os demonstrativos por receita, o uso, a Secretaria da SEMED, tudo tem aqui. Receitas correntes, imposto, taxa, contribuições por melhoria, R$ 26.353.358,28. Aqui está desde imposto de IPTU, imposto de iluminação pública, imposto do ISS. Então, aqui tudo está dentro dessas receitas correntes. Receita patrimonial são os patrimônios da Prefeitura que são avaliados, transferências correntes, outras receitas correntes, dedução do FUNDEP, que é um recurso onde a gente não pode utilizar para outra área, que é somente para a educação. Então, ela está toda aqui inclusa. E o Fundo da Criança e do Adolescente. Ela aqui é pago, por exemplo, está aqui 17 mil. Hoje, por exemplo, vereador, a gente não vê o Conselho Municipal do Idoso, o Fundo da Criança o Fundo do Giro das Crianças e Adolescentes, ela está em funcionamento. Do idoso, a gente não vê aqui, dentro do. Idoso 12 mil, está aqui. Um repasse que a gente tem. Eu não vejo, é utilizado, gente? Os fundos, tanto do idoso como da criança e do adolescente, toda a despesa de um funcionário, tudo, ele está dentro da Comag. Então, houve uma mudança nesse ano agora de 2025, onde o custo desses dois fundos é só com questão de diária, alguma coisa. Então, as receitas deles vão entrar para os programas que forem determinados. A questão administrativa ficou toda na folha da Comag, que é da administração. Tanto do idoso como o da criança e do adolescente. Então, aqui só está diários. Diferentemente do Fundo Municipal de Assistência Social, que tem sua personalidade jurídica própria, e a Prefeitura faz transferência, e eles recebem transferências fundo da fundo. Então, aqui a gente totaliza R$208.976.275,16. Eu vou passar agora para o presidente. Obrigado, vereador. Só mais uma vez, só lembrando a todos os vereadores, vou aceitar até sexta-feira para a gente voltar no máximo semana que vem esse orçamento. Então, para que a gente possa o fim de semana para acatar as emendas propostas, e vou encaminhar até o memorando hoje para cada gabinete falando dessa necessidade. Obrigado, vereador, pela leitura, pelas explicações de alguns temas. Quero aqui parabenizar o secretário Martins, que está aqui contribuindo para a elucidação de qualquer dúvida que possa aparecer já em tempo real. É daí que eu falo, secretário, a importância da equipe aqui no momento desse. É de suma importância, está
Legislativo, porque, a meu ver, esse aqui é um momento que tem que ser construído justamente não só pelo Legislativo. O Executivo tem que participar, tem que ajudar mesmo, construir em parceria para que o nosso município, o munícipe, seja atendido nos seus anseios. Nesse momento, quero passar aqui a palavra ao presidente da Casa, o vereador Eliel Silvino, para fazer sua fala e explanar sobre o projeto. Mais uma vez, agradecer aí todo o trabalho da sua equipe, secretário Gerson. Eu brincava ali com a Edilane mais cedo que é a secretaria que mais nos dá trabalho, mas é isso mesmo, sinal que trabalha muito, manda muito projeto, que liga, e parabéns aí pelo trabalho. Nós acompanhamos aí todas as etapas aí dessa construção. Agradecer também a equipe aqui, comandada pelo vereador Sixu, da Comissão de Finanças e Orçamento, né, pela excelente explanação. E essa é a nossa contribuição. Vamos aguardar, como muito bem disse o vereador Alexandre, até o final de semana para que os nobres colegas apresentem as emendas, né? E semana que vem estaremos finalizando aí a nossa contribuição com esse projeto e vamos proceder em uma sessão extraordinária para apreciação e votação do projeto de lei. Então, vereador Sixu, mais uma vez, parabéns e obrigado aí pela contribuição. Obrigado, presidente, pelas palavras, pelas considerações. Nesse momento, passar a palavra ao vice-presidente da Comissão de Finanças, o vereador Elias Crispim, para fazer sua análise, explanar sobre o projeto. Então, mais uma vez também, meu bom dia a todos que estão presentes, continuam aqui. E também agradecer a presença também da nossa vereadora, também, que está sempre atenta aí, fazendo os questionamentos. Esse é o momento oportuno de todos realmente vereadores questionar alguma coisa, buscar alguma coisa, se tiver de fazer uma emenda, já é o momento também de se fazer. E a dúvida que tiver também, a própria comissão, como também nosso secretário de Fazenda, através da sua equipe, poderá também sanar essa dúvida que tiver, porque é necessário realmente fazer todas as modificações, todas as alterações que tiver, é no tempo hábil. É nesse momento que nós temos que fazer essa mudança. Antes da aprovação, mesmo até depois da aprovação, a gente sabe que tem a mudança, como a própria lei, ela já cita ali, que se tiver que fazer a alteração, ela pode ser, no decorrer do exercício, pode ser feita a mudança. Como tem vindo para essa casa, todos os projetos também, de alteração também de emenda parlamentar, às vezes de remanejamento, são mudanças que realmente existem na nossa lei, tanto na EPO, quanto na nossa PPA, quanto também na LOA também. Então isso é viável a gente fazer esse tipo de coisa. Mas, e a gente se tratando da análise da nossa PPA 2026, a gente percebeu também que todos os requisitos realmente pela lei estão realmente dentro da legalidade. E só parabenizar também o nosso secretário Gerson aí e a sua equipe, o Martins também, a Edilane, também, que é uma pessoa muito capacitada, experiente, há muito tempo sai nessa parte também. Eu acho que foi desde a época que eu saí, quando era secretário, ela já logo em seguida ela assumiu também, que vem aí. Então a gente sabe muito bem que hoje, anteriormente, tinha uma lei, hoje já teve várias mudanças, então nós temos que acompanhar as mudanças. A mudança tem que ser realmente acompanhada. Para isso que precisa também, muitas vezes a gente fala aqui no Legislativo, que muitos da população não tem conhecimento, muitas vezes questiona o vereador viajar para poder ter conhecimento, adquirir conhecimento, porque a cada ano que passa é um novo conhecimento, é nova legislação, é nova mudança nas leis, então a gente tem que estar também atento a essas mudanças também. Então é isso que muitas vezes a gente coloca, pede diária aqui, muitas vezes até questionado, mal interpretado pela própria população. Então é uma das vezes que eu falo também, porque acredito que das minhas diárias aqui foi justamente na questão de busca do conhecimento, porque realmente, como eu falei, passei lá atrás, era uma coisa, hoje já mudou muitas coisas, então é isso que é importante, a gente também ter essa ligação entre a secretaria, para ter também
buscar. Dúvida, busque a secretaria. Então, já de antemão, eu só quero dizer, parabenizar também o nosso mediador também da nossa boa, que é o vereador Alexandre Melo, para a condução também do trabalho aqui, e dizer que estamos também à disposição da própria população, se realmente tem algum interesse em fazer alguma mudança, e venha no tempo rapidamente, é justamente o tempo que foi dado aqui pelo nosso vereador Alexandre Melo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Elias Crispim. Parabéns pelas palavras, pela explanação. Gostaria aqui só de fazer um adendo aí na sua fala. Quando Vossa Excelência relata da questão do servidor que ir atrás do conhecimento, toda mudança que ocorre no Executivo, essa casa ela tem que estar ciente, ela tem que estar preparada, até para não atravancar as propostas que vêm do Executivo. Vem uma proposta lá, o vereador não está preparado para entender aquela matéria, ele vai ver com outros olhos. Então, o município, o Executivo vai perder tempo e, no final de tudo isso, quem perde é a população. Então, assim, excelente colocação que Vossa Excelência fez aqui, né, que corriqueiramente somos mal interpretados, mas a pessoa, quando acompanha a coisa como funciona, ela passa a entender como é que realmente funciona a relação entre o Executivo e o Legislativo. Nesse momento aqui eu quero franquear a palavra à vereadora Cordélia, vereadora assídua, participativa, né, fez questão de participar aqui da reunião da LOA, inclusive lhe agradeço pela presença. Está com a senhora a palavra, vereadora. Obrigada, presidente. Eu queria, a gente está falando de orçamento, eu estava tentando entender também aqui, porque para mim é novo, né? Então a gente está estudando a LOA, a LDO. E eu queria saber do secretário de Finanças sobre a questão do nosso decreto de proteção de gastos. O que realmente o município conseguiu economizar com o decreto? E ele se expira agora, né? 31 de dezembro. O senhor já conseguiu fazer esse apanhado? Cumprimentar a vereadora Cordélia por sua preocupação com a contenção de despesas. O decreto, vereadora, ele mira especificamente na redução do índice de pessoal, do comprometimento da nossa receita corrente líquida com a despesa do pessoal. Em outubro, nós tivemos uma redução, uma modificação na curva do indicador de pessoal. O nosso índice em outubro caiu 0 ponto alguma coisa por cento, só de 52,41 para 52 alguma coisa, não, isso em setembro. Em outubro ele caiu de 52,20 para 51,70, então a gente assistiu ali efetivamente a modificação da curva do indicador de pessoal. Algumas ações foram tomadas para isso acontecer. Em novembro, é o último indicador que nós tivemos, ele subiu para 52,45. Só uma informação para a vereadora, o índice de pessoal, às vezes ele aumenta, por exemplo, você pega aí, outubro 51,70, por que novembro deu 52,45? Porque a nossa RCL diminuiu 2 bilhões no ano de um mês para o outro. Então é um índice muito complicado de você segurar ele assim, porque a receita, como a própria lei fala, é estimada. Então o decreto foi justamente como o secretário enfatizou, foi segurar a despesa do pessoal. Se porventura a receita cair, nós não perdemos o controle dele. Temos as contas reprovadas, várias outras implicações que se ele chegasse, se ele ultrapassar 54, o município entra na inadimplência. Vereadora, mas abrindo mais um pouco, a fórmula que constrói o indicador,
ela leva em consideração a receita corrente líquida dos últimos 12 meses e também a despesa dos últimos 12 meses. Se eu tenho uma variação na minha receita, a menor, o meu indicador sobe sem a minha despesa subir. Então eu tenho estruturado, mantida a minha despesa, mas a minha receita eu não consigo, eu não tenho gestão sobre ela efetivamente. Então o decreto ele mira na manutenção da despesa, não permite que ela suba, mas a receita é estimada, vereador. Então nós tivemos um evento redutor na receita e isso é que tirou a gente, apesar de estarmos ainda com 2 pontos abaixo do limite potencial, daquela nossa intenção de manter em uma descendência o indicador pessoal. Mas eu diria para o senhor que a sua preocupação é muito válida, mas o esforço para que isso não se altere, ele vem sendo feito em diversas ações. Obrigada, secretária, pelos esclarecimentos. É porque realmente eu queria saber, queria ter mandado um requerimento para a Vossa Excelência, para eu entender, né? Porque a gente tem visto algumas gratificações de 70% no portal, contratações, mas eu também vi algumas exonerações, então acho que houve esse equilíbrio, né? Que o senhor Martins está mencionando, muito obrigada. E é isso, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre o orçamento. Nós temos já algumas emendas aqui e a gente vai encaminhar até no máximo sexta-feira. Muito obrigada. E parabenizar mais uma vez o presidente da Comissão de Finanças, os membros, o vice-presidente, pela audiência. Infelizmente a população não está presente, que é legal, né? Ela conhecer o orçamento, ver a necessidade do município, e eu espero que 2026 seja um ano de início, né? De muito trabalho e principalmente de muitas obras no município. Estamos precisando e estamos ansiosos para que isso aconteça. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada, vereadora, parabéns pelas palavras, parabéns também pelas colocações, pela preocupação com o município. Eu queria, assim, só para complementar o debate, que esse decreto, eu creio que o Martins, ele vai corroborar aqui com a minha fala, ele não é específico, ele não é, como eu posso dizer, ele não é... Prazo terminado? Fugiu a palavra aqui. Ele não é uma coisa única, não é uma coisa inédita, pronto. Ele não é um decreto inédito, vereador. Outras gestões também já se usaram desse artifício, né? Quando acendia a luzinha vermelha, né? O desejado, se eu não me engano, pode me corrigir se eu estiver errado, 45 e o prudencial 54, é isso? Não, o limite de alerta é 46,80, o prudencial é 51,30 e o limite máximo é 54. O máximo é 54. Detalhe, acima de 51,30, que é o caso que nós estamos, já são vedadas gratificações, aumento de carreira, aumento de salário. Não é só quando chegar em 54, já era no 51,30. Sim, então assim, acendeu a luzinha, foi tomado a providência que deveria se tomar, inclusive nesta casa também foi acendido a luz, teve que tomar o remédio amargo, né? Sim. Mas foi o jeito, não é isso, presidente? O presidente está aqui para esclarecer. Eu faço questão de falar isso, vereadora, não é para debater, não é para que a gente tenha um consenso, né, do que está sendo feito. Infelizmente tem remédio amargo, às vezes, para se tomar, né, que quando ele está tomando não é muito bom, mas lá na frente que a gente vê a atitude que foi acertada, como em outros mandatos, a gente teve que aprovar aqui matérias bem escabrosas aqui, olhando lá na frente, e surtiu um efeito, né? Então assim, não é uma questão inédita. Quero aqui inclusive parabenizar
a equipe de finanças, né, da secretaria, que com certeza deve ter chego no prefeito e deve ter dado alerta, né? Eu tenho certeza que isso não foi numa cabeça só, como a própria peça da lua, ela é feita em várias mãos, em várias cabeças, né? E rogo a Deus que essas mãos e as cabeças pensantes que estão pensando no futuro do município acerte e que o município alavanque nesse ano de 2026 e continue a alavancar por um bom, longo período aí. É isso que a gente trabalha aqui, né? Tenho certeza que todos os vereadores têm suas preocupações e as preocupações estão sempre pensando em acertar, e eu vejo dessa forma. Nesse momento, eu gostaria de franquear a palavra ao secretário, se ele quiser fazer uso da palavra mais uma vez. Meu presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o vereador Sixu, seu vice-presidente Elias, Alexandre Melo, sobrinho, o relator, nossa vereadora Cordélia, muito atenta a todo o debate orçamentário e financeiro, o presidente Eliel, todos aqui presentes. O projeto de lei, ele sempre capta que a LOA, ele faz uma estimativa da nossa receita, mas fixa as nossas despesas e distribui o orçamento para 2026 entre cada uma das secretarias e também da nossa Câmara Municipal. Então, ali, ele não é um orçamento, vereador, inflexível, ele há a possibilidade de sofrer uma modificação, fichas específicas no decorrer do ano, mas ele está ali com um olhar no futuro para o que a administração pretende executar no exercício de 2026. Eles dizer ao vereador Sixu e também ao vereador Gabino, a todos os vereadores, uma preocupação, um olhar maior voltada para a saúde, que nós temos a obrigação constitucional de fazer um repasse mensal à saúde no percentual de 15%. Esse ano o município transferiu de suas receitas próprias um percentual acima de 30%, dobro do valor determinado pela Constituição. E a gente sabe que é um tema importante e que, qual é o termo que o vereador Davi fala, saúde, estiver, porque nós temos e a administração, né, tinha um secretário Márcio muito preocupado com isso, tem feito o possível para que aquele processo aconteça da melhor forma possível. E o fato é que a lei orçamentária anual, então, ela tem um caráter muito técnico, aí foi muito trabalho colocar ali com a participação da Coordenadoria Municipal de Planejamento, todos os secretários municipais ali colocaram as suas intenções para o exercício de 2026. Ela é uma estrutura, então, pensada para que o exercício de 2026, meu presidente, aconteça da melhor forma possível. E eu quero parabenizar a Comissão de Orçamento e Finanças pelo trabalho que fizeram, pelo olhar muito específico, minucioso, como o vereador Alexandre fez, e o vereador e o vice-presidente Elias também, muito técnico nessa área, tiveram a oportunidade de analisar. E nós aguardamos então que ainda, com certeza, dentro desse exercício, tenha a aprovação e, inclusive, embutido nelas emendas impositivas que nossa casa pretenda, para que a gente possa ter aí satisfeitos aquilo que esta casa entende de muito especial, direcionado à nossa população, aumentando o pacote de serviços públicos a ela, que é o que nos interessa. Eu agradeço muito a todos. Obrigado, secretário, pelas palavras, pelas considerações, pelas explicações a toda a população. Nesse momento aqui, abro a comunidade que se manifeste, alguém que queira falar, apresentar alguma proposta. O servidor Martins, servidor e munícipe,
cidadão. Bom dia a todos. Pessoa do presidente, cumprimento toda a mesa, vereador Cordélio, Alexandre. Dizer que, como bem enfatizou o nosso secretário de Fazenda, Gerson, nós ali estamos estritamente alinhados à área técnica. Né? Às vezes, quem pega uma lua, por que tal secretaria é tal, por que tanto tal secretaria, mas nós temos uma linha dos últimos 3 anos de média. Por exemplo, como falou o secretário de Fazenda, a saúde tem um orçamento menor do que a educação. Viu a diferença de milhões, né? O problema é que a educação é 25% e a saúde é 15%. A educação tem cumprimento de piso. Professor, então estuda essa média feita nos últimos 3 anos. Né? E a gente, infelizmente, para obedecer a Lei 4.320, de 64, nós temos que fixar a despesa e estimar as receitas. Quando a receita não chega, a gente faz um remédio amargo, que é decreto de contenção de gasto. Dizer para a vereadora Cordélia, que falou sobre o decreto de contenção de gasto, muito bem explicou o secretário, foi uma contenção para fins de índice de pessoal. Eu vi várias postagens nas redes sociais de pessoas que não têm o menor conhecimento, que iam tirar direito de servidores, tudo não. As indenizações, as gratificações extras que são empenhadas na fonte 31.91.13, que é o índice que computa com o índice pessoal, é que estavam suspensas, não as gratificações de adquirida direitos anteriores. E quero dizer que nós estamos lá à disposição, vai ter essa semana aí da emenda dos senhores, tanto eu como a Edilane, que teve que dar uma saída, estamos lá à disposição para colaborar com as emendas positivas, porque às vezes você vai mexer numa dotação orçamentária para outra e a gente tem que dar uma luz, olha, isso aí vai mexer, mas vai influenciar em tal coisa. Eu cito um exemplo que teve um ano que nós tivemos que correr aqui porque a emenda era mexendo no orçamento da Coordenadoria Municipal de Administração e do salário, como é que fica. Então, a gente está à disposição lá para qualquer um dos senhores que queiram tirar alguma dúvida lá com respeito à lua. Obrigado. Muito boas falas, Martins. Onde tira algumas dúvidas, sana algumas inconsistências, né, que possa vir ter no entendimento da população. Nesse momento, continua franqueada a palavra à comunidade. Aproveitar o Martins e o Gerson aqui. Na maioria dos casos, Martins, quando é para se fazer que os outros municípios levam em conta, justamente que a gente também vai ter que fazer o ajuste na LDO, até a resolução que vai ser votada ainda de como irá ser executada, e o que é o correto de ser feito é através da reserva de contingência que a gente pode utilizar, o que a gente pode retirar de lá e utilizar para as emendas impositivas. Só uma coisa que eu queria tirar uma dúvida contigo, Martins. Só para ter uma noção, no passado, no orçamento nosso, a reserva de contingência, a gente tinha R$ 8.995.904,69. Esse ano a gente só tem R$ 1.200.000. E a reserva de contingência ela tem que ter no mínimo quantos por cento do orçamento? 1% da RCE. Ela estava super avaliada. Tá. Que aí, justamente, vai ser o primeiro ano que a gente vai executar isso. Eu quero que a gente consiga executar, mas também, é claro, com responsabilidade, sem comprometer o poder executivo e que a gente faça da forma correta. E a gente pode, até no caso, conversar com o Martins, conversar com o nosso secretário e dizer também aos vereadores que até sexta-feira a gente vai poder implementar, vai aceitar essas emendas, e também o Poder Executivo ele tem total e tem a justiça
justificativas necessárias para não querer implementar o que está até a nossa emenda, Matias, eu vou mandar para vocês, de vetar essas emendas do Legislativo. Mas, claro, com justificativas técnicas, como o nosso computador da Prefeitura falou aqui, e até de poder esclarecer, como que ele estava dizendo aqui, coisas que a gente não pode modificar jamais, tanto na educação, que tem os seus índices, a saúde, de 15%, e a gente também tem outras coisas, né, Martins, que a gente precisa discutir com o secretário. Por exemplo, a Secretaria Municipal dos Povos Indígenas, a gente pode tirar tudo, né, secretário? Brincadeira, mas o Martins é importante que ele falou, que é o primeiro ano, Martins, que a gente quer poder ser feito isso, ser analisado. A gente, como colocamos a emenda ainda da lei orgânica, são 10 dias de interstício, a gente tem um tempo corrido, já falei para o presidente, e seguir os trâmites totalmente legais, regimentais e constitucionais para a gente poder implementar isso, que eu acho extremamente importante, e já parabenizar o nosso presidente por ter aceito isso e que a gente possa votar aqui com os nossos vereadores. Quer esclarecer outra coisa? Essa questão você falou aí da reserva de contingência. Existe uma resolução do Tribunal de Contas que essa reserva de contingência ela seja mantida pelo menos até junho. Porque, como bem você falou na abertura dos trabalhos, ela é uma reserva de imediata. Sei lá, estamos no período chuvoso aí, vai alaga um bairro, tem que fazer um desmentamento do orçamento rápido. Então, a reserva de contingência é para isso. Então, existe uma resolução, vou procurar, que ela não seja alterada pelo menos até os primeiros 180 dias do ano. Porque, justamente, esse período chuvoso, catástrofe, essas coisas todas. Só levando também em consideração isso aí, Martins, essa reserva de contingência ela é diferenciada para as emendas impositivas, ela é separada. Ela não pode, inclusive quando é para vir do executivo, ela vem separadamente. O que é para desastre ecológico, catástrofe, alguma coisa, ele vem separado. Essa emenda positiva ela justamente pela 66 da Constituição. Né? Então, deve fazer essa separação dos valores para emenda positiva. É isso que a gente está tentando também sustentar com o Alexandre, para a gente ver da onde e o que podemos também fazer e sentar junto para poder colocar essa emenda positiva separadamente, porque essa específica ela não pode ser elegida. Isso. Inclusive, essa emenda impositiva, existe uma lei que 50% dela obrigatoriamente na saúde. 50%. É obrigatoriamente para a saúde, ela não pode ser desviada da saúde, essa emenda impositiva. A Constituição Federal, ela cita isso, né, que 2% do orçamento do Legislativo, do Executivo, 2% do Executivo, que ela possa ser isso. Vai para os deputados federais, estaduais, e os municípios têm adotado isso também para as câmaras municipais. Tem muita câmara aí que já tem Vilhena, Ariquemes, Porto Velho. Então a gente quer poder também fazer isso, que foi estendido, e também antigamente era 1,2%, agora é 2% desde a emenda, acho que é 19, a emenda PEC, né, que é na Constituição Federal, que foi de 2% do nosso orçamento. E que nem o vereador Elias falou, a gente precisa ter esse cuidado, mas como eu falei, a gente vai querer implementar agora para o próximo ano, e a gente conversar com o setor. Já conversei com o prefeito já mostrou favorável a essas emendas. A gente precisa fazer os ajustes com os nossos técnicos aqui da prefeitura, para onde a gente pode fazer isso. E lembrando, a gente vai ter que fazer a modificação da LDO, que não tem previsto isso, e também, agora na votação da nossa LOA, a gente também deixar ela específica. E, claro, também lembrar, para 3 vereadores, distribuir
distribuído igualitariamente. Por exemplo, se um vereador não apresentou a emenda, eu não posso ir lá pegar. Não transferível. Eu não consigo, por exemplo, pegar o vereador, se o não apresentou, eu não posso pegar a emenda dele e colocar para mim. Se ela não apresentou, isso é uma prerrogativa do vereador, mas igualitariamente para cada vereador. E lembrando também que ela é baseada no orçamento também do ano passado, não nesse. Então a gente vai usar baseado no orçamento do ano passado o valor que será distribuído. Tá? Não, a gente usa do ano passado. A gente usa a receita corrente líquida do ano passado. Em cima dele a gente distribui os 2% para ser aplicado justamente para o ano 2026. É isso que a gente tem que ser feito. Não é desse ano não. Em cima desse ano não. É do ano passado que é usado aqui, é onde já tem materializado de quanto foi arrecadado, tudo certinho. Desse ano a gente tem uma previsão disso. A gente não pode fazer por esse ano, a gente tem que basear do caso da receita corrente líquida do ano passado, que hoje o Martins, acho que quando o Martins já tem a noção mais ou menos? De quê? Do que foi arrecadado, por exemplo, do ano 2024, que a gente está sendo utilizado agora em 2025. Fecha? Não tem do 25, mas vai fechar, né? Fecha do ano passado, eu digo 2024. Então é isso. E só um detalhe, vereador, a partir do ano que vem, futuras alterações do PPA tem que ser lei específica, tá? O tribunal já bateu a vela, chegou um excesso de arrecadação, por exemplo, se você quer fazer uma alteração do PPA, manda lei específica para alterar o PPA, depois manda lei do excesso de arrecadação. Até aqui a nossa lei que eu vi que vocês colocaram isso. Lei específica colocaram. Lei específica. Lei específica, tá aqui, ó. Qualquer modificação, Poder Executivo, autorizado. Eu vi que tem aqui, Martins. Tem. Ela tem só. O que o tribunal vem tentando que a gente aplique os recursos através do código de aplicação, para não ter vários projetos de atividade no PPA e ficar né? Já tem vários municípios que, se você olhar, o PPA dele é bem reduzido, os projetos de atividade. E eles colocam os vínculos, fazem uns códigos de aplicação dentro daquele projeto de atividade. Caracteriza o orçamento. Se fragiliza, né? Tem que fazer várias alterações. Inclusive, eles vão controlar isso porque no CIGAP, que é um relatório que a gente manda mensal, eles criaram um anexo chamado PPA atualização. Então, toda vez que você meter no PPA, ele vai no anexo do tribunal. Para eles controlar as suas mexidas do PPA de acordo com do jeito que eles controlam os 20% do orçamento, que eles querem que se mexa no orçamento no máximo de 20%, vai ser no PPA também. Eles vão controlar isso aí a partir do 26%. Obrigado pelas explicações. Nesse momento continua aberto a palavra para a comunidade, o secretário Gerson Paes. Meu presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, trazer só um alento a respeito das nossas receitas para 2026. O evento Ponte Binacional, ele já é uma realidade dentro do nosso município. O consórcio Memória já está estabelecido em nossa cidade. Nesse novembro, o consórcio cumpriu uma etapa formal do projeto, que é a criação do pré-projeto para a construção da ponte. E quando a gente olha para a nossa receita, o estabelecimento do consórcio e a construção da ponte, ele impulsionará o nosso ISS. O conhecimento dos vereadores, este mês o consórcio emitiu a sua primeira nota fiscal com relação ao pré-projeto, na ordem de 800 mil. Significa dizer que 5% daquele valor vem para o caixa do município, como na condição de receita do ISS, e que a gente sabe que a previsão desta obra são 420 milhões. O município vai ter
arejado o seu cofre dentro da receita do ISS com um valor significativo da obra. Um segundo elemento importante que a gente precisa informar a Câmara de Vereadores e toda a população é o nosso Hospital Regional Júlio Pérez. Hoje, o funcionamento dele dentro do nosso município, ele transfere também a receita do ISS, está transferindo no primeiro mês o valor de R$450 mil. Ou seja, nós devemos ter no exercício de 2026 algo em torno de 5 milhões só em razão do funcionamento do Hospital Júlio Pérez em Guajará-Mirim e um percentual significativo do consórcio Mamoré. Então, as notícias com relação ao ISS a gente tem como boas, né? Boas para o município. E aí, como é uma estimativa da receita, a gente terá um elemento novo e importante, aumentando a nossa capacidade de investir no pacote de serviços públicos. Obrigado, secretário Gerson Paes. De suma importância essa lembrança, essa menção que Vossa Senhoria fez, né? Que é aguardado por todos nós essa melhora, essa refrigeração no orçamento do nosso município, causado aí pelo evento dessa ponte binacional e também por mais uma empresa instalada em Guajará, que no caso é a empresa que toca aí o Hospital Regional Júlio Pérez, né? E ainda lhe digo mais, eu sou muito otimista, porque se eu não for otimista, o que eu estou fazendo na minha vida política, né? A gente tem que pensar que a coisa vai melhorar e trabalhar para que isso aconteça. Na carona dessa ponte binacional aí, a gente vê aí um cenário de muita especulação na questão de novas empresas, indústrias vindo para Guajará-Mirim para escoar seus produtos através dessa ponte. Então, assim, a gente só vê um cenário aí muito positivo para um médio prazo, curto a médio prazo, na verdade, é o que eu vejo. Acabou aquela história do longo prazo. E aí ainda tem também nessa leva a reforma tributária, que vai nos colocar aí à frente, numa posição privilegiadíssima à frente dos demais municípios do estado. Então, assim, eu só vejo cenário de melhora. Estou acreditando fielmente nisso, tenho certeza que os novos colegas também estão acreditando nessa melhora do nosso município. O que é bom para o Executivo vai ser bom também para o Legislativo e, principalmente, o município que vai ter mais emprego, que é o principal que eu vejo na nossa cidade. Nós já temos aí uma saúde bem melhorada, muito melhorada. Precisamos ainda dar uma certa atenção na educação, sim, principalmente no fator IDEB, né? Nosso IDEB ainda precisa melhorar e muito. Temos que pegar forte na educação para que melhore esse IDEB e as coisas vão seguir melhorando. Nesse momento eu gostaria de saber se tem mais algum munícipe para usar a palavra. Não tendo mais ninguém para usar a palavra, quero deixar aqui registrado que tem até sexta-feira para estar apresentando emenda, novos vereadores, ao vereador Alexandre Melo, que é o relator da LOA, e não tendo mais nada a ser discutido sobre a proteção de Deus, encerro essa audiência pública. Muito obrigado aos que compareceram, vão em paz, vão com Deus.